Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Eu sou Ana Priscila. Estou aqui para trazer mais um devocional da nossa série. Eu sou Ana Priscila, esposa do irmão Luiz Henrique, mãe da Ana Elisa, Ana Luísa, Ana Heloíse, filha amada do Senhor. E nosso devocional de hoje vai ser baseado em um texto muito conhecido, chamado de A Pesca Maravilhosa, ali dos primeiros discípulos. Está registrado em Lucas 5, do 1 ao 11. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que havia pescado, assim como os seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiam a Jesus. Nós conhecemos um ditado, uma expressão, na verdade, como história de pescador. História de pescador é aquela história que a gente escuta, mas é uma história difícil de acreditar, né? Aqui encaixaria nessa descrição, né, de uma história de pescador, não só porque tem pescadores, mas pelo resultado de pessoas que buscavam, não encontravam, mas a partir de considerar o que Jesus ordenou, eles conseguiram viver um milagre, que aquele tempo não era um momento para peixe, como diz, né? O mar não está para peixe, mas houve essa pesca, essa maravilhosa pesca ao ponto de tantos peixes que as redes quase rasgaram. Então encaixaria bem no que a gente conhece como história de pescador, mas a nossa história de pescador ela ela é um pouco difícil de acreditar se não for por meio da fé, mas ela é uma história real, né? Ela é uma história verdadeira. Ela não se encaixa naquelas histórias criadas, inventadas, pelo contrário. Quando Jesus estava pregando na multidão, né, para aquela multidão, e Pedro se dispôs a deixar o seu barco ali para que ele fosse como uma espécie de porto para aquele povo, os futuros discípulos de Jesus já estavam dando oportunidade, espaço para que Jesus agisse ali. E aqui a gente já começa a fazer algumas aplicações, né? Nós estamos dando espaço púlpito para que a palavra, para que Jesus, que é a palavra, mas que a palavra de Deus, ela seja o que nos orienta, o que nos chama a atenção. Nós estamos dando espaço para Jesus. Pedro assim fez, né? Eles certamente, apesar de estarem dando esse espaço para Jesus falar ali no barco, eles estavam vivendo naquele momento uma grande frustração, a de que não haviam pescado. O texto diz que, mestre, passamos a noite toda e não pegamos nenhum peixe. Então registra que há uma frustração, porque pescadores esperam pescar peixes, mas naquele momento eles estavam passando por uma frustração. Não havia até então um milagre, mas ainda assim havia espaços para que Jesus pudesse pregar a multidão. Quantas vezes nós estamos frustrados e acabamos nos fechando, não dando espaço para a palavra de Deus por conta das nossas frustrações? Então, o nosso devocional de hoje é: o que fazer, como lidar com situações de frustrações? Como Pedro estava passando ali, não pescou nada a noite toda, mas ele fez algo importante, deu espaço para Jesus.
nós devemos ter consideração pela palavra de Jesus. Quando Jesus vira para Pedro e diz para ele voltar e tentar pescar novamente, a resposta é: pescamos a noite toda, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Então, acreditar na palavra de Deus, mesmo quando há uma situação de frustração, vai lhe levar a um milagre, vai nos levar a um milagre. E nós devemos esperar por isso, né? Porque, assim como aconteceu com eles, eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Pode acontecer conosco, se dermos espaço para Jesus agir, considerarmos a palavra dele, considerarmos, mesmo em momento de frustração, que há uma palavra sobre nós, e aí você vai lembrar, a palavra de Deus é viva, é eficaz, suficiente, mas aonde nós temos palavras direcionadas para as nossas vidas, mesmo que elas não estejam tão palpáveis nesse momento, né? E seja uma pessoa quebrantada para o que Jesus disse. Não haverá impossíveis para Deus. Quando Pedro vê aquela quantidade de peixes e percebe com quem está, ele diz quebrantadamente: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Assim como Isaías, não há como, né? Quando Isaías se vê de frente à presença de Deus, ele se curva de: Senhor, sou um homem de lábios impuros. E da mesma forma, Pedro faz no sentido de: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Não há como estar na presença de Deus e não reconhecer o quanto nós precisamos dele, reconhecer a santidade dele e que ele é suficiente para nós. A nossa identidade é como filhos de Deus, mas também reconhecemos que somos pecadores e contemplar essa santidade do Senhor. E atenda ao chamado de Jesus. Depois disso, não foi um milagre à toa, no sentido de nenhum dos milagres de Jesus foi à toa, né, gente? Mas depois disso, há uma ordem, há um chamado. De agora em diante, você será pescador de homens. E o que aconteceu? Eles ouviram o chamado, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Né? Essa história de pescadores nos ensina a lidar com as nossas frustrações. Coisas, situações que acontecem em nossa vida e nós não estamos caminhando muito bem, sentimos que estamos falhos, sentimos que as coisas que nós esperávamos que acontecessem, promessas ainda não aconteceram, mas para nós vencê-las, né, nós vencermos esse momento de frustração, nós precisamos dar valor à palavra de Deus, esperar pelos seus milagres e viver isso na presença do Senhor com um coração quebrantado. A espera pelo meu milagre, um coração quebrantado. Essa frustração só vai acabar quando abraçarmos todo o projeto de Deus para nós. Só segue a Jesus quem verdadeiramente crer nele. Então é algo que a gente deve pensar no dia de hoje. Eu creio no Senhor o suficiente para, mesmo em situações de frustração, esperar e confiar? Se sim, amém. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, perseverança, né? Que gera esperança. Se não, há tempo para que possamos fazer uma oração de rendição e entregar nossa confiança ao Senhor e agirmos por meio da fé. Esse foi o nosso devocional de hoje. Deus abençoe a todos nós.